Gabriele, como você quer fazer? O pessoal vai fazer um bloco de comentários e perguntas, e aí a gente responde tudo? Sim, se as pessoas tiverem mais perguntas, eu acho que seria bacana a gente fazer blocos, talvez de 3 perguntas, assim, né? As pessoas podem escrever no chat. E agora o Arthur voltou, ele vai, né, continuar a fala dele. Aí vamos vendo. Oi, gente, vocês me escutam agora? Escutamos sim, Arthur. Ah, beleza. Bom, eu acho que deu para pegar o início da minha fala. A Ana Clara se inscreveu. Eu posso falar, Ana? Ou quer que eu passe a palavra para você? Eu não controlei as inscrições, eu acabei caindo. Beleza. Então, eu estava comentando daquela relação, né, de demarcar o lugar que o Sidney comenta, que não apenas a gente estava falando da estética, enfim, de como isso é um traço distintivo na sociedade, como a gente nomeia, como a gente enxerga e como são delimitados esses espaços ao outro, né, principalmente quando a gente fala de traços físicos, né, e a gente sabe que isso não é natural, muito pelo contrário, é algo construído. E entender, né, o que eu, no final da minha fala, quando eu acabei caindo, eu estava tentando falar de como a periferia hoje, né, não só nas bordas, né, mas o que a gente entende de lugares que são historicamente construídos como espaços de trabalhadores, de operários, e a gente sabe que ali no pós-abolição a gente também tem uma aglomeração de pessoas que trabalhavam antes, né, no regime de escravidão, então quando elas se veem livres dessas amarras, a gente sabe que isso não foi um processo homogêneo e tudo mais, mas elas também procuram esses refúgios nos cortiços, né, hoje como a gente denomina as favelas. E uma coisa que eu queria perguntar vai muito de encontro com o que a Gabriele falou, né, como que talvez não seja nem uma pergunta, mas talvez mais uma provocação para a gente continuar dando continuidade a isso, mas essa contradição que existe entre o consumo de determinados produtos culturais que são produzidos, né, se não na periferia, mas por grupos que ocupam esses espaços e que muitas vezes são pessoas negras, e ao mesmo tempo há esse movimento de tentar eliminar essas pessoas da sociedade. Então é muito interessante quando a gente observa isso, né? Que se por um lado eu consumo esses produtos, por outro, essas pessoas não podem estar em outros lugares, né? Então parece que há claramente uma demarcação ali de espaço, mas também de que aquele espaço é exclusivo, né? Que elas não podem sair daquele lugar da cultura, musical principalmente, e parece que é só aquilo. Então talvez se a gente puder comentar um pouco mais dessa contradição. Obrigado mais uma vez ao José Benedito e à Ivete. Desculpa aí pela falha, gente. Pode falar. A gente estava aqui decidindo quem ia falar primeiro. Benedito, muito gentilmente, me cedeu a palavra. Então, eu vou começar comentando, Arthur. Saudade, Arthur. Vontade de dar aula presencial para você. Então, você colocou uma coisa tão bacana, né? Porque, primeiro, essa geografia, né, das classes. E você comentou assim, que no pós-abolição, essas periferias, né, na verdade, os cortiços antes eram realmente as regiões centrais, né, os prédios antigos, né, que daí são demolidos, as pessoas são expulsas, e aí vão indo cada vez mais para as bordas, né, das áreas urbanas. Acho que eu não liguei aqui, então. E esse é um processo, né, que a gente tem essa periferia surgindo no pós-abolição, com os libertos, com os brancos pobres, que vão ser os operários, né, do início desse processo de industrialização. E é interessante que hoje as grandes cidades, pelo menos, têm periferias muito heterogêneas. E por isso é necessário que nós consigamos fazer a leitura com categorias mais amplas, né? Por isso que não dá mais para a gente falar só em proletariado e burguesia, né? Porque
as periferias hoje são muito heterogêneas. Então, você tem as comunidades, mesmo dentro das comunidades, né, dos morros, favelas, você tem aqueles que têm emprego, que policiais moram em comunidades, trabalhadores, trabalhadoras, que têm emprego, têm carteira assinada, tem algum espaço nessa estrutura legal, né, da sociedade, mas que foram empurrados para as periferias. Isso gera também uma hierarquização na periferia. Então, esse conflito hierarquizante acaba se reproduzindo também na periferia. Isso é importante a gente lembrar para que nós não tenhamos uma visão romantizada, né? Todos ali na periferia se entendem como excluídos. Não, a gente tem conflito também, porque essa forma, né, de interpretar a realidade, essa chave de interpretação a partir da hierarquização, ela se reproduz lá também, criando, né, outras disputas. Mas aí a pergunta do Arthur é, bom, por que então os grupos hegemônicos, elites, aqueles que têm o domínio, né, e o poder da veiculação de ideias, por que eles consomem produtos da periferia, mas não aceitam esses sujeitos como iguais, né, ou não reconhecem o valor desses sujeitos? Bom, como historiadores, a resposta está assim, né? Usando a analogia do Benedito do futebol, está na marca do pênalti. Gente, quem é que fez isso? Que sistema faz isso? Que absorve aquilo que pertence ao outro, explora aquilo que o outro tem, reconhece as riquezas, né? Reconhece o valor desse outro, se apropria desse valor desse outro, mas não reconhece esse outro como igual ou como alguém de valor. Caramba, é o colonialismo. Não é isso? É uma atitude predatória, exploradora. É exatamente isso. Não é uma coisa nova, não. É exatamente isso. O colonizador faz exatamente isso. Ele reconhece que ali tem riquezas, belezas, ele deseja aquilo. Mas isso não faz com que ele aceite que aquelas pessoas são iguais a ele, ou que aquelas pessoas tenham algum valor. Quando eu estudava as representações do Brasil nos manuais escolares portugueses, e agora eu estudo as representações da África nos manuais portugueses. E os manuais do tempo, né, do Estado Novo português, vinham assim, né, quando eles descreviam a África e as colônias africanas. A África, diziam os portugueses, a África serve para nos servir. Entende essa frase do colonizador? É essa postura predatória em relação à cultura da periferia, a cultura do hip hop, né, ao funk. Então, é claro que a indústria do show business usa isso, porque eles servem para nos servir. É o que dizia o Salazar em relação à África, e é o que a mentalidade liberal, capitalista, faz com esse outro. Ele serve para nos servir. Ele produz coisas lindas, que ótimo, vamos nos apropriar. Mas isso significa que esse sujeito que produz cultura, dessa cultura que me agrada, então ele é um sujeito de valor? Não. Ele é um igual? Não. O colonialismo não entende dessa forma, nunca entendeu. Né? Desde o século XV, com o início da circunnavegação da África, até hoje, não entende dessa forma. Mas age exatamente assim, se apropriando, né, dos bens materiais, culturais, naturais do outro, e não legando a esse outro o mesmo status e espaço social. Então, por que é assim? Porque é a postura predatória colonialista. Bom, como eu disse, falar depois da professora Ivete é um desafio imenso, né? É um desafio insuperável. Então, eu vou falar de maneira muito rápida da questão das múltiplas identidades que nós temos,
né? Então, nesse processo de múltiplas identidades, é claro que uma pessoa ela pode gostar de diferentes gêneros musicais, né? Pode apreciar diferentes formas de ciência, de lazer, né? De entretenimento, e nenhum deles tem que servir como modelo para te dar um lugar social. E é essa a nossa questão, né? Os espaços que as pessoas negras, mas também os indígenas, têm na nossa sociedade, é sempre um espaço pré-determinado no discurso racista, né? Então, dentro desse espaço, você é aceito, fora dele, não. Enquanto a Ivete falava aqui, eu fiz, né, uma rápida consulta e eu lembrei daquela música Reunião de Bacana, que era cantada pelos originais do samba, né? Então eles estão numa festa de gente rica, provavelmente receberam um bom cachê para estar na festa, mas o que ele está descrevendo é, cara, vocês vão entrar aqui, vão tocar nessa festa e vão sair pela cozinha. Vocês não vão se misturar com as pessoas. E a música, ironicamente, reverte, né, o racismo. Mas, obviamente, ele está descrevendo uma situação de racismo na música Reunião de Bacana. Da mesma forma, no filme Green Book, vocês devem ter visto, né, que retrata um pequeno momento da passagem do pianista Don Shirley, que também foi um músico muito reconhecido, né? Adoravam a arte dele, contudo, em todos os lugares em que ele ia, lembravam ele que, apesar de ser um grande artista reconhecido, estarem pagando bem para ouvi-lo, assim como pagam bem os jogadores, alguns jogadores de futebol, né? A imensa maioria não ganha bem, né? Ele não se tornou branco por causa disso. Então tem um episódio do filme em que ele tem que comer na cozinha, né? E até mesmo o Arthur, você só controla meu tempo, velho? Ah, agora eu reclamei mesmo. Agora eu dei chilique. KKK, né? Muito bem. Então, agora até me perdi aqui, Arthur. Quando voltar à reunião presencial, vou brigar com você. Então, mas é isso, né? Reunião de Bacana, um pagode brasileiro, um samba brasileiro, retratando, acho que pagode, gênero pagode, retratando uma situação em que os músicos negros são bem pagos, estão numa festa muito bacana, mas não se mistura. Não é para vocês se misturarem. O lugar social de vocês não é o lugar social das pessoas que estão na festa. É a mesma vivência que o Don Shirley tem no seu espaço, né? na sua história. Então, o filme americano e a música brasileira retratando esse mesmo fenômeno. O nome disso é racismo, né? E ele está evidente. Então, apesar das pessoas, não, mas eu contratei um músico negro para tocar. Contratou e é racista do mesmo jeito, né? Mas estou pagando muito bem e é racista do mesmo jeito. É isso, Arthur, cumpriu o horário de novo, hein? Então, gente, a gente pensou num teto, né, até às 7h30. Se alguém mais quiser falar, né, para a gente ir caminhando para finalização. Desde já eu agradeço muito a apresentação dos professores. Foi bem... Ai, meu Deus, meu celular caiu, desculpa. E a Ana Clara, Pode falar, Ana. Boa noite, gente. Eu sou Ana Clara. Acho que todo mundo aqui me conhece, mas queria novamente agradecer o espaço. Gostei muito das falas dos professores, o professor José Benedito e o professor Ivete, me contemplaram de uma forma, nossa, enorme. Fiquei pensando realmente muito sobre todos os assuntos que a gente está discutindo aqui. E uma coisa que me veio, né, tipo, quando a gente estava pensando a questão do Pelé,
né, que a gente lembrou que ele sofreu racismo em Uberlândia, né, na questão do praia e tudo mais. A gente estava falando muito sobre a questão de epistemologia mesmo, né, como a arte, os saberes da população não só negra, mas a população não ocidental, de uma forma mais não euro-americana, né, que é uma expressão que a gente usa bastante também, são muito subalternizados, de certa forma, né. Nesses últimos dias, eu estava, junto com a Gabriela, inclusive, a gente estava lendo uns textos da disciplina de História, Gênero e Sexualidade, que falavam um pouco sobre como a questão do gênero, ela ainda é muito focada, como os estudos de gênero, de certa forma, são muito focados nesse gênero, nesse pensamento de gênero ocidental, né, que de forma bem rápida para explicar para todo mundo, esse pensamento de gênero, né, tipo essa construção não só do gênero, mas a construção do feminismo ocidental de uma certa forma, uma das bases principais dessa construção é a família, né, a família nuclear, onde o pai, a mãe, o filho, existe uma hierarquia dentro dessa família, né, e a partir e uma das bases, inclusive, desse feminismo ocidental, né, é criticar essa família de certa forma, né, é criticar esses papéis do homem patriarcal, do homem que a única função dele é prover a família, enquanto a função da mulher é ser mãe e esposa, é ser a mãe que cuida das crianças e também ser a esposa submissa a esse marido patriarcal, né? E a gente estava pensando muito sobre isso, e junto com essa questão que a gente está trazendo do racismo e tudo mais, eu pensei muito nessa questão, né? Porque no texto que a gente leu, né, infelizmente eu não me lembro o nome da autora, ela é uma autora nigeriana, inclusive, depois eu posso até pedir para o Vinícius, eu não sei aqui, mandar o link. Oyeronke, Oyerumi. Essa mesmo, professora, muito obrigada. Ela estava falando sobre isso e como, por exemplo, a gente tem como eu já disse, a família patriarcal, né, ocidental branca, e como em outras sociedades, essa família, né, esse gênero, tipo, o gênero, por exemplo, ele não é algo que vem da família, né? Então a autora dá um exemplo da concepção da família Yorubá, onde a hierarquia dessa família não é o gênero especificamente, mas é a idade, né? Então, quanto mais velho você é dentro de uma família, mais acima da hierarquia você está, de certa forma, né? Então, é algo que a gente pode pensar um pouco, né? Sobre como as epistemologias não ocidentais são deixadas de lado, de certa forma, né? Porque a gente tem, dentro, como a Gabi comentou muito bem, nas ciências humanas, nas ciências, quando a gente pensa em história, que é a nossa área, por exemplo, a gente tem uma visão muito eurocentrada ainda, né? A gente não pensa, por exemplo, em historiadores que não sejam franceses e alemães são muito usados, né, dentro da teoria da história, dentro da construção metodológica do nosso curso, enfim. E por que a gente não vê outras partes, né, outras epistemologias? Por que a gente não pensa na epistemologia africana? Por que a gente não pensa em historiografia africana? Por que a gente não pensa em historiografia árabe? Por que a gente não vê esses outros tipos de construção de conhecimento, né? Por conta também daquilo que a gente está discutindo aqui até agora, que é essa questão da hegemonia agora euro-americana, né, que é essa questão que os Estados Unidos também é uma potência imperialista muito forte de conhecimento, de produção de conhecimento, e que a gente sempre, às vezes, foca bastante nele, pelo menos nesses últimos anos, né, mas a Europa também continua sendo essa fonte de conhecimento que não é errada, né, que a gente pensa muito, nossa, essa está errada, essa está certa, a questão não é essa, a questão de que a gente só vai para uma fonte, né, e o fato da gente só ir para essa fonte é porque os outros conhecimentos não são colocados como conhecimentos de fato, né, são colocados como conhecimentos secundários, ou sequer isso, nem são conhecimentos, né, são pseudo-conhecimentos, né, são pseudociências, né, então só queria deixar essa fala mesmo para a gente pensar um pouco como a nossa construção do nosso conhecimento mesmo não é muito eurocêntrica ainda, né? É muito pautada em só uma visão, né? Aquela questão que a gente aprende muito em antropologia, da lente, né? A gente só tem uma lente para ver o mundo, sendo que as sociedades são diversas, as formas de ver o mundo são diversas, né? Então, para concluir minha fala, eu queria deixar isso mesmo, né? De como a gente ainda não
não conseguiu abrir, por mais que a gente esteja nesse caminho, né, a gente ainda não conseguiu abrir de fato a nossa visão para outros tipos de conhecimento, para outros tipos de epistemologias, né? Enfim, concluo minha fala. Não falar rapidamente só de que eu concordo com o que a Ana Clara disse, né? Eu usei outro dia o termo epistemicídio, né? Até um colega da filosofia não conhecia esse termo, e eu quis destacar justamente isso, né? De que outros saberes, outras formas de saberes são consideradas, de novo, ontologicamente desqualificadas, né? Ontologicamente menores. Então, quando eu faço os estudos, por exemplo, sobre mitologia, a gente enfrenta ainda autores que dizem assim, sociedades primitivas, né? O homem primitivo. O que é uma sociedade primitiva? Né? Então, a Ana Clara tem toda a razão, a gente tem que tomar outros referenciais, abrir-se à alteridade, não só da aparência das pessoas, mas também do modo de vida e do modo de conhecer o mundo. É isso que a gente pode entender como episteme. Então, concordo plenamente, muito bom. Então, falar rapidinho também, porque a Ana Clara trouxe, né, a fala da Oyerunke Oyerumi, e eu achei muito legal, à medida que ela foi falando, eu pensei, eu até já sei quem foi que ela leu, porque é uma autora que coloca exatamente essa questão, como ela segue essa linha teórica, né, do pensamento decolonial, ela diz claramente, né, as categorias ocidentais não servem para entender a complexidade das sociedades africanas, das várias sociedades africanas. Então, assim, vocês, lamento, mas as estruturas de vocês são pobres, reduzidas, e ela exemplifica, né, ela mostra exatamente isso. O discurso feminista é um discurso que é pautado, ocidental, né? É pautado em relações que não são as relações que as mulheres africanas e as famílias africanas vivem, ponto final. E isso é fantástico, né? Pensarmos, porque parece, olha o padrão de novo, parece que o pensamento, né, ocidental, europeu, a filosofia alemã, né, parece que ela dá conta de tudo, né? Parece que ela pode tudo, e não é verdade, é um mito. Né? Existem outras estruturas de saber, como colocou o Benedito, né? Existem outras epistemes que também dão conta de ampliar a nossa visão e de explicar muito melhor, né? Os fenômenos e as relações, e que são preteridas por uma questão de projeto de poder, né? A Gabriele citou a Patrícia Hill Collins, e no pensamento feminista negro, a Patrícia Hill Collins traz essa questão. Ela fala, eu vou ouvir, né, no meu trabalho eu ouvi mulheres comuns, porque as vivências delas envolvem saberes. E por que os saberes delas seriam saberes menos relevantes? Então, é muito bacana isso, né? Ela ouviu muitas mulheres, né, e refletiu sobre essas experiências, trouxe essas experiências como saberes, né? Então, porque alguns saberes têm um status e outros saberes não? É por causa da questão científica. Não é só por causa da questão científica, porque mesmo que a produção científica, a produção acadêmica de outros centros produzem, não adquire o mesmo status. Então, não é a questão científica. Né? Lembra que eu disse que a gente não pode aceitar que usem esse carimbo de científico para justificar o projeto de poder, né? Dos grupos hegemônicos? Então, não é porque não é científico, porque tem uma série de produções científicas de escritores africanos, hispano-americanos, indianos, nossa, tem, né, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, né? Só para a gente pensar na Índia, africanos vários hoje em dia, né? Em Mbembe, que a gente falou de necropolítica, não tem como não falar do Mbembe, né? Os mais antigos, aqui hispano-americanos, Césaire, Fanon, enfim, né?
por que eles estão na periferia, né, do discurso sobre as interpretações da nossa sociedade? Eles estão na periferia, né, desse debate por conta de um projeto de poder desses grupos hegemônicos, norte-cêntricos. Então, a ciência não tem nada a ver com isso, e realmente, né, se nós queremos mudar essas relações, cabe a nós, e aí, Gabriele, quando você fala, eu acho que nós, historiadores, olha, a gente tem que aceitar nosso filão de culpa. Os historiadores são muito responsáveis por essas construções, né, e pela manutenção dessas representações sociais. Nós somos muito responsáveis. Nós criamos o discurso sobre o passado, nós tornamos normal, nós naturalizamos os horrores do escravismo, o absurdo da pós-abolição. Os nossos discursos naturalizaram tudo isso. A gente tem que reconhecer, fazer a meia-culpa e assumirmos, então, uma postura, uma ação, né, como acadêmicos, antirracista, anticolonialista, né? Então, realmente, irmos buscar esses autores e autoras e tentarmos não, né? Pensarmos e produzirmos sobre a realidade a partir de novas bases. Perfeito, professora. Então, eu queria dizer que estamos, né, ao finalzinho aí do nosso primeiro encontro dessa jornada aí do evento do CARRIS. Eu queria pedir para os convidados fazerem uma falinha de encerramento. Também, se possível, indicar 2 textos para discussão, né, para a gente depois pesquisar, ler, enfim, né, se inteirar desses assuntos que são tão importantes. E também lembrar todo mundo que amanhã nós teremos a segunda mesa do nosso evento com o tema História como Ciência e Negacionismo, né? Com o professor Alexandre Avelar, do nosso Instituto de História, aqui na UF, e a professora Patrícia Valim, da Universidade Federal da Bahia. Então vai ser um tema, né, super importante, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, né? Vamos até falar mais aprofundadamente sobre a nossa profissão, e, enfim, entre essas coisas que a Ivete acabou de colocar muito bem. E é isso. E mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o convite. Bom, eu vou me despedir, né? Deixando a indicação de vocês já devem conhecer, não sei se leram, o Achille Mbembe, tanto a Crítica da Razão Negra quanto o Necropolítica. Agradecer vocês por manterem um evento como esse funcionando, que é muito importante, esse pique de vocês para a gente superar as dificuldades da pandemia e do pandemônio lá do Planalto Central. Parabenizar a todos, pedir desculpa para o Arthur aí pela brincadeira. Arthur, eu não ligo não de controlar o tempo, acho importante, só aproveitei o gancho para a gente rir um pouquinho juntos. É isso aí, pessoal, um abraço, obrigado, parabéns para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, então, eu coloquei aqui no chat as 2 sugestões, né, que o Benedito falou, do Necropolítica, e coloquei, mas acho que o Vinícius já tinha até colocado, né, o texto da Oyeronke. Eu acho que essas 2 leituras são interessantes, né, o Mbembe camaronês, a Oyeronke nigeriana. Acho que a gente cumpre um pouco essa proposta, né, de conduzirmos o olhar para outros centros, né, para outros espaços de pensamento, e acho que isso é muito bacana. Muito obrigada, Vinícius, muito obrigada, Gabriele, muito obrigada, Arthur, né? Eu confesso que eu sou muito indisciplinada, então eu nem sei se o Arthur controlou o meu horário, porque eu não olho, mas é um erro meu, me desculpa, mas vocês são fantásticos, agradeço aos que ficaram, as que ficaram até agora, no sábado, conversando com a gente, ouvindo. É muito bom isso, morrendo de saudade de poder conversar com vocês pessoalmente, e parabéns por esse espaço. Vamos ver se conseguimos participar, né, de todo esse evento aí que o CAIS está
tá organizando, e em novembro eu espero todos vocês lá nas reflexões cotidianas para continuarmos essa nossa conversa, tá? Muito obrigada e abração para vocês. Um abraço, beijo para todo mundo, bom final de semana. Tchau, tchau.